Fala, estrangeiros, como vocês estão? Tudo bem? E o padrão de vida na Suíça continua alto, né? Isso é um assunto que eu já quero falar desde um tempo com vocês, porque a gente fala muito assim, nunca deixem generalizar a coisa e virar chavões da sociedade, sabe? Então se fala, por exemplo, de padrões de vida, o que é um padrão de vida? E principalmente, vamos definir o que é pobreza, sabe? A relativização da pobreza é uma coisa bem importante, porque o que é, por exemplo, uma pessoa classe média no Brasil é diferente de uma pessoa classe média aqui. E o que é pobreza no Brasil é diferente da pobreza da Suíça. Entendeu? Então, se a pessoa fala, os níveis de pobreza na Suíça, pensa, o que é pobreza na Suíça? O que é uma pessoa pobre na Suíça? Uma pessoa pobre na Suíça, com essas posses, no Brasil, seria uma pessoa pobre também no Brasil? Uma vez eu vi, não sei, você pode até me corrigir nos comentários, mas eu vi que no Brasil era uma classe média, você tem um fogão, uma geladeira e alguma outra coisa qualquer e consegue pagar as contas, então você já é classe média, sabe? Já não tá na classe de pobreza. Basicamente, uma linha geral que a gente tem do nível de pobreza é quando a pessoa vive abaixo os custos da pessoa é maior do que aquilo que ela consegue de dinheiro, consegue entrar todo mês, né? Então a pessoa está no nível de pobreza. E o nível de miséria é quando a pessoa não consegue sobreviver, né? Os níveis de sobrevivência dela não são suficientes, né? Não consegue sobreviver, então é um nível assim miserável, né? Então o que a gente vê muito aqui na Suíça é os níveis de padrão, continua alto. Então aqui, depois que você paga os seus impostos, depois que você paga todas as suas contas, ainda sobra um dinheiro relativo para o seu bel prazer, né, pelo seu bem-estar, né? Então é uma coisa muito interessante. Eu estava lendo esse artigo aqui que fala: a Suíça é um dos países mais caros do mundo para se viver, com Genebra e Zurique frequentemente aparecendo como uma das cidades mais caras em comparação global. Mas apesar dos preços altos, os suíços ainda desfrutam de um alto padrão de vida, né? O que significa os produtos e serviços podem ser caros na Suíça, mas as pessoas acabam com dinheiro no bolso. Ou seja, aquilo que a pessoa recebe como salário, a pessoa paga muita coisa e é caro, e o imposto é caro aqui na Suíça, mas depois ainda sobra dinheiro, né? E o que a pessoa faz com o dinheiro? É tudo aquela questão de administração. A Suíça aqui aparece em comparação de renda disponível em alguns países da Europa, a Suíça aparece aqui em terceiro lugar. Em primeiro lugar está Luxemburgo, que eu já ouvi falar que recebe muito bem e as coisas são bem mais baratas lá também. Então aí, em segundo lugar, a Noruega, país nórdico. E em terceiro lugar vem a Suíça. Então aquilo, a Suíça está sempre no topo desse país de questão de padrão de vida, porque é sempre aquilo, o país é bem estruturado, é aquilo que eu sempre falo do Brasil, o Brasil precisa urgentemente de passar por uma reforma estrutural do país, sabe? A pessoa tem coisas básicas ali, como educação básica, a pessoa fica investindo em coisa superior, não, educação básica do país, saneamento básico, para todo mundo, alfabetização das pessoas, é uma coisa estrutural, sabe? Que o país tem que ter aquela estrutura, aquele alicerce firme para depois começar a fomentar e a crescer, não é? Aquilo que eu já falei no outro vídeo muito importante dos cursos técnicos, é uma coisa que não viu, assista aí, procure aí, acho que foi os 2 vídeos atrás eu coloquei sobre os cursos técnicos aqui da Suíça que faz aquela classe média forte, né? É uma coisa muito interessante. Então, aqui então o especialista está falando, isso significa que, apesar dos elevados níveis de preço na Suíça, a situação financeira da população após dedução de despesas obrigatórias é mais confortável do que a dos seus países vizinhos, como Espanha, Portugal, França, etc. Da maioria dos países da União Europeia, explica a Secretaria Federal de Estatísticas da Suíça, né, em comunicado na última segunda-feira e agora. Aquilo que eu falo, né? É sempre uma coisa bastante interessante você entender o que uma pessoa fala, uma pessoa níveis de pobreza, né? Então aqui fala a linha da pobreza baseada numa renda mensal de 2.219 por pessoa ou 4.000 francos, 4.031 francos para 2 adultos com 2 crianças. Esse é o nível de pobreza aqui na Suíça. Uma pessoa que recebe isso está no nível da pobreza ali, né? Então a pessoa consegue talvez pagar as suas contas, mas não sobra nada no final do mês, está meio com a corda no pescoço, né? Então a pessoa entra com ajudas sociais, o governo entra com um monte de ajuda também, né? Então é aquilo, não vamos relativizar as coisas, falar, existe pobreza na Suíça também, existe pobreza, mas qual que é o tipo de pobreza? Você chega aqui, vai ver mendigo na rua, você não vai ver.
sabe? Porque o país tem uma estrutura diferente, o país não deixa que a pessoa seja pobre. Só se a pessoa realmente não quiser trabalhar. Eu já vi Suíça também que não quer trabalhar, a Suíça expulsa ele do país. Então é uma coisa assim, bastante estruturada e forte, né? Tem realmente uma estratégia bem demarcada aqui na Suíça. E eu acho que é isso um dos fatores que fazem o padrão da Suíça continuar alto aqui no país. E eu desejo muito como brasileiro, sabe? Eu fico falando muitas vezes sobre a Suíça, como a Suíça é boa e que realmente é, mas nunca pense que eu falo isso em detrimento do Brasil. Eu realmente sou um brasileiro, eu tenho orgulho de ser brasileiro e para sempre, até o final dos meus dias, né? Até eu ser chamado aí para meu espírito retornar a Deus que o deu, né? Com muita felicidade. Eu sempre vou ser um brasileiro, sabe? E tudo isso que eu falo para a Suíça é tudo isso que eu desejo para o Brasil também, sabe? Talvez com essa novos áreas que estão chegando aí, sabe? Realmente o Brasil cresça, realmente o Brasil entenda que não é pela corrupção, não é pela individualidade de uma pessoa, sabe? Eu olho por mim, você olha por você e todo mundo olha por si, sabe? Cada um por si, Deus por todos, mas realmente como um país, sabe? Vamos fazer uma mentalidade nova nesse país. Vamos acabar com o jeitinho brasileiro, sabe? Vamos acabar com essa coisa de, vou passar aqui uma perna no outro aqui, vou conseguir de alguma forma dar. Não, vamos agir pelo caminho. Eu vejo isso acontecendo aqui na Suíça. Eu falo não porque eu pensei em tirar isso da orelha. Eu vejo isso todo dia aqui, eu faço isso também. Eu vejo que eu sou parte de uma comunidade que é integrada e funciona como uma engrenagem. No meu primeiro vídeo eu falei isso. A Suíça funciona como uma engrenagem. Quem não quer fazer parte dessa engrenagem é exceção e é cuspido fora do país. E não a pessoa que vive fora da engrenagem não é punida, ou então a pessoa não tem essa consciência que tem que fazer parte dessa engrenagem para funcionar como um todo e o país crescer, sabe, se desenvolver cada vez mais. Então eu falo do fundo do meu coração, espero realmente que um dia o Brasil vire realmente uma Suíça, sabe, cresça e entenda que essa mentalidade estrutural que cada um de nós precisa entender, sabe, aconteça também no Brasil, né? E que um dia eu possa abrir na internet também e ler o Brasil, o padrão de vida no Brasil também continua alto, né? É a minha esperança que eu tenho aí pro Brasil, né? Então mantenho isso sempre nas minhas orações também. Espero que cada um faça a sua parte para aumentar aí, né? Por isso que tem tanta gente querendo sair do Brasil, porque entende que no Brasil é improdutivo as coisas às vezes, sabe? A pessoa batalha e luta tanto, sabe? No final vê injustiças acontecendo, né? Pessoas que não batalharam tanto assim conseguiram muito mais por privilégios e não pela meritocracia. Eu trabalhei, suei a minha camisa por causa disso e consegui. É uma coisa que realmente acontece aqui na Suíça. Se você trabalha, se você sua realmente a camisa e chega dá seus 110% ali, as pessoas veem isso e você é recompensado por isso. Não importa a sua nacionalidade, não importa a língua que você fala, não importa o seu background. Importante que você saiba fazer isso e você vai ser recompensado por isso, beleza? E é isso que mantém esse padrão de vida alto, né? Nesse ponto, a individualidade é importante. Nesse ponto, a individualidade faz a diferença, né? Então, não é um trabalho mais em equipe, é um trabalho individual. Dou o meu 100% aqui porque eu sei que eu vou ser recompensado. Agora, se a pessoa dá o seu 100%, sabendo que não vai ser recompensada, no outro dia vai dar 90%, no outro dia... Isso que é o socialismo, né? No outro dia vai dar 90%, 80%, 50%, porque eu sei que, de qualquer forma, tendo por umas outras pessoas, né? Então, são privilegiadas, né? Então, é realmente uma coisa que eu queria deixar aqui claro para vocês também, uma coisa que eu desejo também para o Brasil. Enquanto isso, né? Eu continuo aqui tentando passar o melhor que a Suíça tem para oferecer para vocês, beleza, galera? Espero que tenha ajudado alguém aí. E vamos continuar pesquisando, vamos continuar estudando que a gente cresce junto, beleza? Olha, que Jesus abençoe. Até a próxima. Tchau, tchau.